E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula, então, de microeconomia. Agora o assunto é oligopólio, tá? Oligopólio, pessoal, que é a nossa última estrutura de mercado a ser estudada agora em microeconomia, ela tem uma característica mais ímpar, digamos assim, né? Porque o oligopólio, assim, ele diverge do que é aqueles extremos que a gente pegou até aqui, que é o monopólio e a concorrência perfeita. Tem um mercado altamente concorrencial, ok? Com múltiplas empresas e um número muito grande de consumidores, ou tu tem um mercado altamente concentrado, que é um monopólio, né, com uma empresa que domina todo o mercado, ou monopsônio, uma empresa que domina o mercado só pelo lado da oferta. E aí as variações desse tipo de monopólio natural e tudo mais. Aí o que acontece? O oligopólio aí vai ser um conjunto de empresas, né? Não vai ser uma só, e esses conjuntos de empresas têm um certo domínio no mercado, cada uma tem sua parcela, mas domina o mercado também, e em conjunto elas então dominam praticamente todo o mercado, essa é a ideia. Então não é uma estrutura, e é uma estrutura um pouquinho mais complexa por conta disso, porque a concorrência é perfeita, os preços são dados pelo mercado, os agentes econômicos, o produtor vai lá, aceita aquele preço, define sua produção. Então, de certa forma, é simples. O monopólio também, ele define seu preço, dado a sua demanda, ele vai lá e coloca um preço, né? Não tem uma oferta, pelo lado do monopólio, ele vai ofertar conforme a elasticidade da demanda, então ele, dependendo de como a demanda vai se modificar, ele pode manter a mesma oferta, reduzir, aumentar. Então não há uma oferta bem definida, não tem uma oferta definida lá no caso do monopólio. Tem só ele definindo preço e quantidade, é o único no mercado, ou pelo menos o que domina. Já o oligopólio não, como há um conjunto de empresas, então vai ter um pouco dessa questão, vai ter um poder concentrador de mercado no oligopólio como um todo, mas também entre essas empresas há sim uma competição, então isso que deixa um pouquinho mais complexo. Mas é para isso que a gente estuda a teoria dos jogos, né, em microeconomia, exatamente para lidar com esse ambiente de competição entre oligopólios, tá ok? Então eu vou tocar nisso de novo, vamos iniciar então com uma definição, né? Essa é uma boa definição. É um mercado dominado por poucas empresas que conseguem controlar preços e quantidades. O que diferencia esse mercado de um ambiente concorrencial é a capacidade dessas empresas cooperarem para, em conjunto, apresentarem comportamentos semelhantes ao monopólio. Então, veja bem, a cooperação entre elas em conjunto, podem operar bem parecido como é um monopólio. O que é um monopólio? É um preço mais alto, uma quantidade menor, ou seja, para tentar tirar a maior possibilidade de lucro possível, né? A ideia de maximização do lucro, claro, está presente novamente, mas tem isso, para que elas tenham essa possibilidade de um comportamento semelhante ao monopólio, elas precisam entrar em acordo, e é possível isso no oligopólio, tá? Só que, aí vem o próximo ponto. Contudo, o que diferencia esse mercado de um mercado monopolista em si é a possibilidade de uma ou mais empresas descumprirem um acordo e quebrar a colisão para aumentar os seus ganhos. Então, já não bastava ganhar muito, quer ganhar ainda mais, né? Isso é possível. Então, a gente vai ver que não é bem estável, na verdade é instável a possibilidade de acordo, né, entre oligopólios. E por isso, então, há um ambiente de competição e não necessariamente de cooperação. Pode, claro, ocorrer cooperação, a gente vai ver, mas existe também a competição. Então, por isso que ela é um meio termo, né, entre o monopólio e o mercado concorrencial. E mais do que isso, dado que você conhece muito bem os teus competidores, porque não é pulverizado, nem concorrência perfeita, que são milhões, milhares, e você só tomou o preço. Aqui não, aqui você tem algumas e você consegue entender qual é o comportamento dessas algumas empresas, que pode ser até mais uma ou duas só, e aí, por isso que então o comportamento estratégico e a ação estratégica que é importante, e é por isso que então é nesse ponto que entra a teoria dos jogos, ok, pessoal?
Então, olha aí. Portanto, existe um grau de competição que depende da ação e reação entre empresas, de tal forma que se faz necessário estudar esse comportamento estratégico através da utilização da teoria dos jogos. Então, a gente vai usar um exemplo com a teoria dos jogos. Bacana? Legal? Então, essa é uma definição inicial. Só que é o seguinte, aqui em oligopólio, pessoal, tem mais um detalhe. A gente estuda os modelos, né, que representam certa forma de ação, digamos assim, dos oligopólios. Então, quais são eles? Né? Já vou adiantar aqui, é o Cournot, modelo de Cournot. 2 deles são franceses e um alemão. 2 deles do século XIX, inclusive, que é o François de Cournot, se não me engano, e Bertrand. Não me lembro o primeiro nome Bertrand, pode ser até que seja François e eu esteja confundindo um com o outro. Mas o Cournot e o Bertrand são 2 modelos, 2 franceses do século XIX. Um escreveu ali em 1838, se não me engano, Cournot, e 1772, essa data não tenho certeza, foi quando escreveu Bertrand. E ali pela década de 30, 1930, você tem o Stackelberg, né, que escreve também sobre o oligopólio, e a gente vai ver esses 3 modelos aqui, Stackelberg sendo ele o alemão, que eu falei para vocês. Vamos ver então o que tem por trás disso. Então, vamos começar com o modelo de Cournot, né? Como é que acontece? A gente vai, para simplificar, supor 2 únicas empresas, então num duopólio, né? E como elas vão interagir. As empresas competem através da quantidade que vão colocar no mercado. Então a gente pode chamar o modelo de Cournot também como competição via quantidade, tá? Pela quantidade. Dado que é pela quantidade, então por isso que os produtos aqui são homogêneos, né? Você tem o mesmo produto homogêneo para as 2 empresas e elas, através dele, vão fazer, digamos assim, as suas ações. Veja bem que isso é comum em um oligopólio, que facilmente vocês vão lembrar que isso acontece, é o caso do petróleo. Você tem a OPEP, né, que são os grandes países que ofertam petróleo no mundo, e nos últimos anos, né, teve essa queda do petróleo, do preço do petróleo, porque um dos países simplesmente estava literalmente jorrando petróleo no mercado, que era a Arábia Saudita, né, fazendo o preço dessa commodity cair. Apesar que eles vendiam muito, então eles tinham ganho com isso também. Mas para os outros países, principalmente para a Venezuela, que depende muito disso, foi terrível a queda do preço do petróleo. Não vou entrar nessa seara, mas lembrando que a Venezuela, o problema deles não foi só isso, mas com certeza isso agravou o fato de depender muito do petróleo e o preço dessa commodity, né, cair. Então veja bem, é um produto homogêneo, como falei para vocês, o petróleo é um bom exemplo, em que tem algumas grandes empresas que são as que são praticamente as principais empresas do mercado que ofertam e produzem esse produto. Então veja bem que a competição via quantidade é um fato. Então como é que ocorre isso, né? Então, para simplificar nossa análise, só para a gente entender o modelo de forma mais rápida e simples, vamos considerar que os custos marginais das empresas é 0, só para facilitar a questão das contas e tudo mais. Mas depois que vocês pegam um jeito com esse tipo de modelo, dá sim para botar um custo, uma função custo e tudo mais, só que para entender inicialmente, quanto mais fácil, melhor, didaticamente, para todo mundo poder compreender. Outro ponto que a gente vai usar também é uma função demanda linear. Lembrando bem, pessoal, também, que essa aula é uma aula mais expositiva desses modelos. A gente não está se aprofundando tanto, é só para você ter conhecimento de como é que funciona esses mercados. Tá? Então, pense numa função demanda linear, preço igual a 30 menos Q, e uma quantidade total de mercado, que nada mais é que a soma do que produz as 2 empresas. Então, aqui é 1 mais Q2, tá? Então, veja que é bem simples de se entender essa ideia. Vamos ver então como é que funciona. Tá aqui. Olha, para saber, por exemplo, qual é o lucro da empresa 1, a gente vai calcular a função lucro, mas veja bem, se o custo, a gente está considerando o custo marginal igual a 0, né? Então, considere que a receita, a função receita, no final é a função lucro dessa empresa, tá? A maximização de lucro está com a receita marginal igual ao custo marginal, sendo, então, custo marginal igual a 0, é só você achar a receita marginal igual a 0. Entendeu? Por isso que está R1 ali,
que é a receita da firma 1, que vai ser, de certa forma, a sua função lucro. Então, a sua função lucro é P vezes Q1, ou seja, preço vezes a quantidade que a empresa 1 ela oferta no mercado. Vou marcar aqui, ó. Tá aqui Q1. Bom, preço a gente acabou de ver que era 30 menos Q, que é a quantidade total do mercado. Então, tá aqui, substituindo o preço no mercado. Desculpa, a quantidade do mercado. Só que a quantidade do mercado, como vocês podem ver mais aqui embaixo, é Q1 mais Q2. Então, ok, chegamos a essa expressão, é só multiplicar Q1 por Q1, depois Q1 por Q2, o que vai dar 30Q1 menos Q1 ao quadrado, menos Q2Q1, né, que está aqui. Essa ainda continua sendo a função receita. Veja que agora ela é função de Q1 e Q2. Para saber a quantidade ótima, a gente vai ter que chegar no ponto que a receita marginal é igual ao custo marginal, ponto ótimo. Como eu falei para vocês que o custo marginal é zero, então é muito simples, é chegar onde a receita marginal é zero. Ou se quiser lembrar, também pode ser as condições de primeira ordem, ou seja, deriva aqui a receita total, que vai dar a receita marginal igual a zero. Se a gente fizer isso, que é o que é feito aqui, ó, a receita marginal logo embaixo, né? A derivada aqui não está como derivada, está como uma expressão discreta, mas a gente sabe que é derivada. Então, 30Q1 vai dar 30, menos 2Q1, a derivada vai dar menos 2Q1, menos Q2Q1, a derivada em relação a Q1 sobra Q2. Então, sobrou aí 30 menos 2Q1 menos Q2. Agora, igualando a zero, dá para ver que Q1 é igual a 30 dividido por 2 menos Q2 dividido por 2. Ou, como está aqui embaixo, né, Q1 é 15 menos Q2 menos 1/2, né, Q2. E o que é isso? Essa é a função de reação da firma 1, ou da empresa 1, como está ali. Ou seja, a quantidade que a empresa 1 vai colocar no mercado depende do que? Olha ali, pessoal, depende da quantidade que a firma 2 vai colocar no mercado também. Então, um depende da quantidade do outro. E se a gente fizer a mesma coisa, buscar a função lucro para a firma 2, derivar ela igual a zero e isolar Q2, nós vamos achar aqui embaixo a função de reação da firma 2. Olha aqui, ó. O que é a quantidade que a firma 2 vai definir dela, depende da quantidade que a firma 1 lá vai definir também. Vai ser 15 menos meio Q1. Ok? Então veja que a quantidade de uma firma depende muito da quantidade da outra firma, é função dela. Então elas estão, né, uma interdependendo da outra, como eu falei para vocês, é um comportamento estratégico, né, na qual eu vou definir minha quantidade de mercado, dado quanto a outra firma define a quantidade dela. Tá? Só que a gente tem o que aqui? A gente tem nas funções reações dessas duas firmas, uma dependendo da outra, duas funções lineares, vocês podem olhar para elas, são funções lineares, e com duas variáveis. Duas funções lineares com duas variáveis, se a gente tentar buscar a solução, ela existe, né? Já que tem um número de variáveis igual a um número de equações. Isso é matemática. Então, a gente pode achar o equilíbrio. É só substituir Q1 lá na função Q2 ou Q2 lá na função Q1, né? Faz a substituição e vamos achar, então, o valor de equilíbrio. E já vou adiantar para vocês que, claro, isso está calculado, vocês podem calcular aí. O valor de equilíbrio é que Q1 é igual a 10 e Q2 também é igual a 10. E esse equilíbrio é chamado de equilíbrio de Cournot, pessoal. Legal? Então chegamos na quantidade de equilíbrio de ambas as firmas. Ambas as firmas, então, vão entrar nesse mercado, cada um botando 10 milhões de unidades, digamos assim. Legal? Bacana? Então esse modelo, ele prevê qual é a quantidade que vai ser colocada no mercado. E essa quantidade colocada é uma quantidade de equilíbrio que leva em consideração a ação e reação de ambas as firmas. Bacana? Entendido aí? Vamos avançar. Bom, pessoal, o resultado então é esse, né? A gente viu que a quantidade de equilíbrio de Cournot é igual a 10 para ambas as firmas. Só que é o seguinte, se somarmos tudo, a quantidade total do mercado então vai ser produzida por elas é 20. Tá, mas se... Tá, isso é o equilíbrio de Cournot, já chegamos, interessante. É um equilíbrio que leva em consideração a ação e reação, como eu falei para vocês, de ambas as firmas, uma em relação à outra. Mas e se elas resolverem
fazer um acordo. Dizer, não, mas peraí, quem sabe a gente, em vez de competir, a gente não entra em coalizão, né? Fecha um acordo. Então tá aí. Ó, lembrando o preço, pegando lá que a função foi dada no início, o preço então de mercado delas vai ser 10. Veja que o preço é gerado pela demanda inversa e é gerado no final. Você primeiro define as quantidades delas, volta lá, coloca as quantidades delas aí que vai ser 20, então vai ter preço igual a 10. Se as duas empresas fizerem uma colisão, como eu falei para vocês, a gente vai ter o seguinte resultado. Ó, primeiro que a receita, aí vai ser de ambos, vai ser de mercado como um todo, e aí a gente vai maximizar essa receita, dado que o custo marginal é zero, né? A gente pode igualar a zero a receita marginal, como se fosse um monopólio. Ó, o Q, esse não é nem Q1, Q2, é os dois, né? Q é igual a soma dos dois. Então você pega a quantidade total do mercado e otimiza ela como se fosse um monopólio. Ó, se você pegar P vezes Q, então vai ser a demanda de mercado, que é 30 menos Q, vai multiplicar por Q aí, né? Tá aqui. Que vai dar essa expressão aqui, 30Q menos Q ao quadrado. Aí é só derivar igual a zero. Que vai dar 30 menos 2Q, tá vendo? Aqui eu vou botar aqui, isso aqui, o que a gente vai fazer? Vai igualar a zero. E é fácil ver que passa 2Q negativo, fica positivo para o outro lado, passa 2 dividindo, então Q é igual a 15. O que é 15? É a quantidade total do mercado. Veja que em Cournot a quantidade total do mercado era 20. Agora, com ambas entrar em coalizão, elas reduziram essa quantidade. Tá? E como elas vão ter que dividir isso depois, provavelmente é 15 dividido por 2, então cada uma vai ficar com 7,5, é a quantidade que cada uma vai colocar no mercado, que é menor que 10. Então veja bem, se elas fecharem uma coalizão, elas não vão entrar em equilíbrio de Cournot, porque o equilíbrio de Cournot é um equilíbrio competitivo em oligopólio. Elas estão competindo e chegando nesse equilíbrio. Já a coalizão não é competitiva, é fechar um acordo como se fosse um monopólio e depois dividir a quantidade, cada uma, como se fosse colocar menos do mercado, né, que é o que o monopólio faria. Para quê? Para conseguir um preço maior. Pode ver que se a gente substituir lá no preço, não botei aqui, mas se substituir lá vai ser 15, vai ser 30 menos 15, o preço vai ser 15, o preço vai ser maior também. Eu não botei aqui, mas vocês podem escrever. Eu vou botar aqui embaixo, então, uma questão de informação e para a gente comparar. Então, veja bem, se ambas fecharem uma colisão, o preço que elas vão gerar no mercado, no final das contas, vai ser 15. É só você substituir aqui, ó, pessoal. Opa. Eita, viu o que dá, né? Vou pagar ali. Mas é ali mesmo. Só você substituir aqui na demanda de mercado, 15 no lugar do que. Aí você tem um preço maior que esse 10. Esse 10 é equilíbrio de Cournot. Você vai ter o 15 ali, que é de coalizão. Então, um preço maior, uma quantidade menor, realmente o mesmo comportamento do mercado monopolista. É o caso de elas fecharem um acordo. Então, veja bem, aqui um gráfico que mostra as duas possibilidades. Até 3, assim. Eu não fiz, né, o competitivo, mas o que seria o equilíbrio competitivo, né? O equilíbrio competitivo, elas colocariam, pessoal, colocariam um preço muito maior, porque provavelmente o custo ia ser zero, né? A quantidade de equilíbrio competitivo dela seria uma quantidade muito maior. Mas a quantidade é porque o preço seria zero, o custo marginal é igual a zero, o preço é igual a zero, então a quantidade de cada uma seria 15, tá certo? Que é o que está ali no equilíbrio competitivo. Não sei se vocês podem ver isso no gráfico ali. Mas o equilíbrio de Cournot, como vocês podem ver, tá anotado no quadro ali, né? Tá aqui ele, ó, que leva aquele pontinho ali. É 10 a quantidade que cada uma empresa está colocando no mercado. Aí a gente tem um eixo, nos dois eixos, a quantidade da firma 1 e a quantidade da firma 2. O equilíbrio de Cournot, que é onde cruza as funções e reações, lembra a função e reação que a gente acabou de ver de cada firma? Uma cruza em relação à outra, são retas, exatamente naquele ponto onde ocorre o equilíbrio de Cournot, onde cada uma vai botar uma quantidade 10 no mercado, né, de 10 unidades, e vai cobrar um preço que a gente viu ali de 10 reais, 10 dólares, sei lá. E se elas fecharem uma colisão, aí aquela linha azul
bem no meio dela, você pode ver que é o equilíbrio de coalizão, que é a curva de coalizão, né? E aí cada um vai botar uma quantidade menor no mercado, que é 7,5, que a gente viu, né? 7,5 milhões de quantidade, vamos supor. E cada uma, colocando uma quantidade menor, vai forçar um preço maior nesse mercado, que a gente viu que é 15 dólares, então, cada unidade, vamos supor. Então, vale a pena a coalizão, a priori, parece que vale, ela parece ter um retorno maior para essas empresas do que o próprio equilíbrio de Cournot. Mas daí o cara, mas para que então o equilíbrio de Cournot? Bom, para analisar isso, essa pergunta, a gente teria que ver o ambiente estratégico entre elas, como é que elas digamos assim, interagem estrategicamente, tá? Para ver se a colisão ou se Cournot iria ocorrer. Mas não vamos fazer isso ainda, a gente vai fazer isso no próximo modelo, que é semelhante, claro, com suas particularidades, mas é semelhante lá, eu volto porque que então qual desses equilíbrios vai prevalecer, tá bom, pessoal? Então vamos para o próximo modelo. Esse modelo, como eu falei para vocês, é o modelo de Bertrand. Ele é diferente, porque agora a competição vai estar via preço, pessoal. Então suponha novamente duas empresas, um duopólio, e suponha o seguinte, que os produtos podem ser ou não ser agora homogêneos. Ser ou não ser, né? Eis a questão. A questão é que é o seguinte, se eles forem homogêneos, aí os produtos são idênticos, na questão do preço é complicado. Aí não tem como tu botar um preço mais caro para um produto que é o mesmo, que botar mais barato vai vender mais. Então, pessoal, as empresas tendem a equalizar seu preço quando o produto é homogêneo. E mais do que isso, como não tem como você ter um poder sobre a marca, você não tem como ter um poder de diferenciação de qualidade, qualquer coisa, aí o tipo de competição tende a ser de concorrência perfeita. Os preços tendem a ser o preço mais baixo possível. O mais baixo possível é o preço igual ao custo marginal, como a gente viu, e aí é o caso de concorrência perfeita. Ou seja, se o produto for homogêneo e tentarem concorrer via preço, eles vão tender a um equilíbrio de concorrência perfeita. Então eles não vão concorrer via preço. Eles vão concorrer quando o produto é homogêneo, como a gente viu, pela quantidade, como lá em Cournot, né? Então, esse caso do Bertrand, ele fica melhor ajustado, ele tem mais lógica, digamos assim, se ele for feito pelo lado de produtos heterogêneos. Aí tudo bem, aí a gente consegue, porque aí não vai ser o mesmo preço, não precisa necessariamente, já que os produtos são diferentes, né? Tem alguma diferenciação, não precisa ser o mesmo preço para cada um, aí tem algum poder sobre o preço, tá bom? Então é isso. Ambas as firmas, então, competem através do preço que colocam simultaneamente no mercado. Então, esse é o modelo de competição via preço, tá? Vamos ver, então, como é que isso ocorre. Então, para entender o funcionamento da concorrência de preço com produtos diferenciados, como eu falei para vocês, examinaremos o seguinte exemplo, bastante simples. Suponha que dois duopolistas apresentam custos fixos de 20 dólares cada. Então, o custo é fixo, o que significa que o custo marginal é zero também, como está escrito ali, mas os custos variáveis iguais a zero. E se defrontam com as mesmas curvas de demanda. Tá ok? Tá aí, podem ver que Q1 é igual a 12 menos 2P1 mais P2. Então tem dois preços, né? P1 e P2. Então os produtos são diferenciados. É possível então ter uma diferenciação de preço. E Q2 igual a 12 menos 2P2 mais P1. E que P1 e P2 são os preços praticados respectivamente pela empresa 1 e 2. E Q1 e Q2 são as quantidades resultantes vendidas por elas. Observe que a quantidade que cada empresa vende diminui quando a empresa aumenta o preço, porém cresce quando sua concorrente sobe o preço, claro. Porque eles são o quê, pessoal? São bens substitutos, que isso aí a gente viu lá em microeconomia 1. Se caso a empresa 1, para definir sua quantidade 1, ela mesma deixar o seu preço mais caro, ela vai ter uma quantidade menor, pode ver pelo menos 2P1. É menor a declividade em relação ao preço dela, é uma demanda normal. Mas em relação ao preço da outra empresa concorrente, P2 é positivo, porque quanto mais caro a minha concorrente botar o preço dela, maior vai ser a migração da demanda dela, de quem consumia dela, para o meu produto, já que são substitutos. Né? Então, por isso que tem essa relação positiva, quando são substitutos, tá? Então, beleza. Então, entendido isso, bora lá resolver essa questão. Então, tem aqui uma função lucro, pessoal. Cadê ela?
Ó, da firma 1, que como eu falei para vocês vai ser P1 menos Q1. Agora é uma função lucro mesmo, porque como tem um custo total, que é igual a 20, né? Tá ali ele, só para uma questão de cálculo. Mas não vai ser muito diferente em relação à nossa análise. Então, P1 vezes Q1, sendo Q1 aquela função que a gente viu lá, que é 12 menos P1, mais 2P1, mais P1, mais P2, desculpa, multiplicada por P1. Então, a gente multiplica tudo isso, vai dar essa expressão ali. E aí tem o menos 20 no final. Bom, o que a gente vai fazer? Vai derivar em relação a P1 para achar o preço ótimo, né? Quando deriva essa expressão por P1, é fácil de derivar, vai dar 12 mais 4P1 mais P2, 20 dá zero, né? E como é a condição de primeira ordem, que eu falei para vocês, igual a zero. Vamos achar o P1 ótimo. Então tá aí, pessoal. A gente vai achar uma curva de reação. É só agora que a gente otimizou ali o lucro, isola P1. Passa 4P1 positivo para o outro lado, passa 4 dividindo, então vai ficar 12 dividido por 4 dá 3, né? E 1/4, né, que é o P2 que sobrou ali, vai ficar dividido por 4. Então P1, a curva de reação da empresa 1, é igual a 3 mais 1/4 P2. Então é essa reação que P1 vai ter em relação ao preço da sua concorrente, que é a firma 2. Então veja bem, se P2 aumentar o preço, isso é positivo. Para P1, ela vai poder aumentar seu preço também, por isso que essa função ela é positivamente crescente, ela é linear, só que agora crescente, diferente lá do Cournot, que era decrescente. A mesma coisa acontece com a firma 2. A função reação da firma 2, a da firma 1 está aqui, vou marcar, essa aqui é a função de reação da firma 1, e essa aqui é a função de reação da firma 2, ou seja, como é que vai reagir a firma 2 em relação ao preço dela, dado variações de preço da P1. Veja que se aumentar o preço da P1, vai aumentar o preço da firma 2 também. Como vocês podem ver, ambas as funções são lineares, são duas equações, duas variáveis, também podemos achar o equilíbrio, então, em relação a preço de Bertrand. Qual o preço da firma 1, qual o preço da firma 2, dado a ação e reação de ambas. É só fazer uma substituição, né? Fazendo aquela substituição que eu disse para vocês, o preço de equilíbrio vai ser 4. Esse vai ser o equilíbrio das funções de reação da firma 1 e da firma 2. Como vocês podem ver, esse equilíbrio também é um equilíbrio de Nash, isso a gente vai provar agora, né? E claro, elas também podem fechar uma coalizão, pessoal, ou seja, podem entrar em acordo e definir um preço maior por conta de ser um comportamento semelhante ao monopólio, como se fosse uma firma única. Esse preço maior, se vocês calcularem, vai ser igual a 6, como está ali. Um preço maior dá um retorno em termos de lucro maior. Ok? Então essa seria a função de um modelo de Bertrand. Das duas firmas que vocês viram é crescente, uma em relação ao preço da outra, né? Legal? Então só um minuto e bora lá. Bom, considere o cartel, como eu falei para vocês, em cima daquelas funções de demanda de cada firma, levando em consideração o preço uma e da outra. A gente vai chegar ao seguinte: no caso do lucro, né, das empresas, a gente viu que a quantidade vai ser, o preço vai ser 6 ali, a gente viu no gráfico, mas em relação ao lucro das empresas, se delas em Bertrand vai ser 12, se vocês calcularem o lucro lá. Podem calcular, vocês vão achar 12 para cada empresa. Como é que vai calcular o lucro? Pega preço vezes quantidade P1 vezes Q1 menos 20, né, que era o custo total. P2 vezes P2 menos 20. Em ambas vai chegar a 12, né? Tá, mas e se fizerem cartel? Aí o preço delas vão para 6. Se vocês fizerem lá o cálculo do lucro de novo, lembrando que daí tem que mudar o preço aqui, vai mudar a quantidade que vocês vão botar na função lucro. Resumindo, vai dar 16 para cada uma, que é um lucro maior. Em cartel, obviamente, a quantidade vocês vão perceber também que é menor, o lucro é maior, que o preço é maior também, e aí é 16, então vale a pena fechar cartel. Agora, se a empresa 2 resolver trair o cartel, o que é trair? Olha, eu vou dizer que eu vou fazer o preço 6, mas eu não faço, eu faço o preço 4. Por
que eu faria isso? Bom, porque aí eu vou pegar a demanda da outra. Então a empresa 2 pode trair o cartel. E aí nós teríamos o seguinte resultado. O lucro da empresa 2 seria 20, porque enquanto ela está botando o preço dela igual a 4, a outra está indo em cartel botando o preço igual a 6. Então olha o lucro da empresa 1, vai ser 4, aqui lá embaixo. Por quê? Porque parte da demanda vai migrar para a empresa 2, ela vai ter um lucro bem maior. Então vale a pena, talvez não ir atrás de um lucro maior. Essa é a ideia. O que vale a pena, o que não vale a pena aqui, a gente vai ver agora nesse próximo slide. Bom, pessoal, portanto, é possível analisar o equilíbrio do modelo através de uma matriz de payoff. Lembra da matriz de payoff? Claro, é a matriz que a gente vê na teoria dos jogos. Então está aqui a matriz de payoff. Olhando para os dados dessa matriz, a primeira coisa que se pode notar já é o fato que o maior retorno para ambas é o retorno de cartel. Então, fechar acordo de cartel parece ser o mais lógico a se fazer nesse caso, né? Ao final, os dois vão ter lucro maior, vamos fechar acordo e vamos para o cartel. E aí era a mesma coisa que a gente vê lá em Cournot, né? Por que eles não vão fechar se o retorno é maior? Só que aí tem o seguinte, vamos analisar esse jogo. Vamos supor que a empresa 2 cobra 4. Então, o que a empresa 1 vai fazer? Ela pode jogar, né? Jogar, tá certo. Cobrar 4 e ficar com 12, ou cobrar 6 e ficar com 4, como vocês podem ver. Então, para ela é mais vantajoso cobrar 4 e ficar com um lucro de 12 do que 4. Agora, se a empresa 2 cobrar, isso aqui foi porque a empresa 2 cobrava 4. Aí foi a escolha da empresa 1 cobrar 4 também. Agora, se a empresa 2 cobrar $6, como está aqui, tá? O que é melhor para a empresa 1? Ela pode cobrar 4 e ficar com 20, ou cobrar 6 e ficar com 16, como vocês estão vendo ali. Então, para ela, vale mais a pena cobrar 4 e ficar com 20. Então, veja que a estratégia dominante da empresa 1 é cobrar R$4. Tá? É a estratégia dominante. Mas vamos fazer a análise inversa. Vamos supor que a empresa 1 cobra 4. Está aqui, ó. O que a empresa 2 vai fazer? Ela vai analisar, jogar, cobrar 4 e ganhar 12, ou cobrar 6 e ganhar 4. O que ela vai fazer? Cobrar 4 e ganhar 12. Vamos supor agora que a empresa 1 é que joga cobrar 6. Então a empresa 1 joga cobrar 6. Então a empresa 2 vai avaliar o que é melhor para ela. Jogar 4 e ganhar 20, ou cobrar 6 e ganhar 16. Ela vai cobrar 4 e ganhar 20, que é o maior retorno. Só sempre optar pelo maior retorno. Então veja que a estratégia dominante da empresa 2 é cobrar 4. Sendo assim, ambas vão jogar a sua estratégia dominante, ambas vão cobrar 4, e esse é o nosso equilíbrio de Nash. Ambas vão ganhar 12. Tá? Então esse é o equilíbrio comum da economia. Elas não vão para o cartel. O cartel é instável. Mesmo sabendo que aquele retorno do cartel é maior. Por que ele é maior? Porque ele sim é um ótimo de Pareto. Né? Ele é o maior retorno possível. Né, como vocês podem ter visto na aula de teoria dos jogos, esse é o maior retorno possível. O ótimo de Pareto é o melhor para ambos, onde não é possível melhorar a situação de um sem piorar a do outro. Tá? Esse é o melhor conjunto. Só que não é estável, porque é melhor para ambos também jogar aquela opção de estratégia em que você tem maior estabilidade, ou seja, em que seus ganhos, o ganho que você espera naquela estratégia é melhor, então é uma estratégia dominante jogar ela, dado que o outro também vai jogar sua estratégia dominante, ambos vão entrar em equilíbrio de Nash, né? Escolher 12-12, e o equilíbrio de Nash, nesse caso de Bertrand, nada mais é que um equilíbrio de Bertrand-Nash, né? Porque afinal de contas é o equilíbrio de Bertrand, o equilíbrio de Nash, e não o de cartel. A mesma coisa acontece lá em Cournot, lá em Cournot que a gente viu naquele gráfico. Por que eles não ficam então naquele equilíbrio, que é o equilíbrio de coalizão, lá, né? As quantidades menores e preço maior? Bom, a gente vai ver que lá também é um ótimo de Pareto, tudo bem, mas o equilíbrio de Cournot também é um equilíbrio de Nash, então também tem de ser um equilíbrio
naquela quantidade maior, um preço menor, mas que é estável para cada um. Como assim estável? Bom, imagina se um resolve cobrar 6. O outro vai jogar de qualquer jeito cobrar 4. Então, eu digo que se a empresa 1 jogar cobrar 6, e a empresa 2 jogar cobrar 4, a empresa 1 vai ganhar somente 4, porque ela cooperou com um cartel que não ocorreu, e a empresa 2 vai ganhar muito mais, que foi o nosso exemplo. Ela não coopera com o cartel e acaba ganhando 20. Então, ambas acabam sendo estimuladas a não cooperar com o cartel. Ele não é estável, ok? Então, sim, eles tendem a entrar numa certa competição, né, de mercado, que é uma competição estilo Bertrand, nesse caso de preço, ou Cournot, no caso da quantidade, que é a competição própria dos oligopólios, tá? Que o equilíbrio de Nash acaba sendo, digamos assim, o caminho comum que ambos vão tomar. Legal, pessoal? Então, para finalizar, a gente tem mais o mercado, que é mais um modelo, né, que é um modelo de Stackelberg, né, como eu falei para vocês. Esse modelo é diferente e ele pode ser, né, digamos assim, aplicado tanto para Cournot como para Bertrand. O que é isso? A diferença aqui é que existe uma firma líder e uma firma seguidor. Tem uma firma líder no mercado que joga primeiro, digamos assim, que toma a decisão primeiro. E as outras só vão seguir essa firma, tá? Então, veja bem, a empresa líder toma a decisão primeiro, determinando a sua produção ou preço. Se ela determinar a sua produção, então é um tipo de equilíbrio estilo Cournot. Mas ela pode também, dependendo do tipo de mercado que ela está, se são produtos diferenciados, definir seu preço primeiro que as outras. Aí a gente tem o tipo de equilíbrio estilo Bertrand. E ela faz isso primeiro, então ela faz antes das demais empresas, né? E a empresa seguidora só espera a decisão de produção ou preço da empresa líder e depois toma a sua decisão conforme sua curva de reação. Ela vai lá, pega o que a líder decidiu, bota na sua curva de reação e segue. É isso que a empresa seguidora faz. Então, pessoal, por isso que é quase contraintuitivo, mas o que acontece é que a empresa líder maximiza seu lucro, levando em consideração a curva de reação da firma seguidora. Bom, já que ela vai ser minha seguidora, eu pego a função de reação dela, boto na minha função lucro, derivo e chego no ótimo. Eu vou tomar a decisão primeiro. Então, veja bem como é que isso acontece. Mas temos lá, vamos pegar o caso do Cournot, né? A função de reação da empresa 2 de Cournot, tá? Aí a gente introduz na função lucro da firma 1, aí, ó. A função lucro da firma 1 é P vezes Q1, lembra que o custo marginal é zero e tudo mais, então é como se fosse a função receita total também. E vai dar 30Q1 menos Q1 ao quadrado, menos Q1, Q2. Isso aqui foi o que a gente já chegou, a gente fez lá atrás, isso aqui. Então vejam que a função lucro dela tem um Q2 ali, tá? Porque afinal a empresa Q2 está nesse mercado. Quando a gente abre lá a quantidade, vai estar Q1 mais Q2. Então o que acontece? Nesse Q2 aí, da função lucro da firma líder, é que a gente bota a função reação da firma 2. Então essa função de reação que está aqui, ó, ela nada mais vai fazer do que entrar aqui, ó. Tá vendo? Então é essa manobra que você faz, que o Stackelberg considera. Então, colocando ela ali, como vocês podem ver, e aí reorganizando, porque fica tudo em função de Q1, vai chegar nessa expressão aqui da função lucro da firma 1, que é a líder. Aí é só derivar igual a zero. Então, você vai pegar, vai derivar aqui, que é igual a receita marginal, igualar a zero, como diz aqui, tá? Aí você vai ver que 15 menos Q1 igual a zero, aí é fácil, né? É só passar Q1 para o outro lado, que significa que Q1 igual a 15, como está aqui, ó. Tá vendo? Com base na curva de reação, então, essa curva de reação da firma 2, a empresa 2, podemos obter, então, Q2 igual a 7,5. Por quê? Porque você vai pegar esse Q1 igual a 5 e botar aqui, ó. Tá vendo? Em Q1. Aí vai ser 15 dividido por 2, 7,5. 15 menos 7,5 dá o 7,5 que está aqui embaixo, ó. Então a firma 2 produz menos e a firma 1, que é a líder, produz mais. E aí, pessoal, a firma líder é que tem o maior lucro, tá? Que ela produz o dobro da empresa 1, ela produz 15. E o lucro dela também vai ser 2 vezes maior, é só você botar lá
e fazer esse cálculo, vocês vão chegar no lucro. Então a empresa 1 foi beneficiada por ser sido a primeira a escolher a sua produção. Então a líder acaba sendo a empresa que ganha mais, a que sai na frente, tá? Então nada mais é do que isso, uma adaptação, na verdade, o modelo de Stackelberg, de quem é líder e de quem é seguidor. Essa adaptação pode ser feita também para Bertrand, ou seja, quem é que define seu preço primeiro. Você vai lá, digamos que seja a empresa 1 que define, então você pega a função de reação da firma 2, coloca na função lucro da firma líder, monta ela, aí deriva, vai achar então a quantidade ótima da firma 1 e só bota ela na seguidora, acha da seguidora também. Tá? O preço ótimo no caso de Bertrand. Então é isso. Então a aula de hoje é isso, né? São os modelos então de concorrência oligopolista, tá? Espero que eles tenham dado uma luz para vocês de como eles funcionam. Deem uma olhada também nos livros e tudo mais, para caso tenham dúvidas, né? E podem perguntar se quiserem. Ok, pessoal? Então a aula de hoje vai ficando por aqui. Um bom resto da semana, sei lá, para você, resto do dia. E até mais. Valeu!